Olha, pessoal, tem muita coisa para a gente falar. Não sei se esse conteúdo vai ser o suficiente, não. Mas vou tentar falar as coisas principais daquilo que aconteceu no jogo de hoje, em que o Santos foi desclassificado na semifinal, na segunda semifinal, na verdade, e perdeu no tempo normal e nas penalidades para o São Paulo Futebol Clube, e o Santos não participará dessa final. O Santos no ano passado, né, foi semifinalista, conseguiu passar para a semifinal, pela semifinal, fez a final com o time do Palmeiras e também perdeu, né? E o Santos ia, até um presente momento, dava esperança para o torcedor santista que foi lá prestigiar as Sereias da Vila, mas isso não foi possível. Eu vou falar um pouco mais sobre aquilo que aconteceu daqui a pouco, depois da vinheta, pessoal. Até já! Yeah. Olha, pessoal, não é para dar risada não, né? O Santos estava com a faca e o queijo na mão, mas eu acredito que quando não é para acontecer, é difícil realmente as coisas darem certo. Por que eu falo isso? Porque o jogo estava na mão do time do Santos, né? Mas eu acho que algumas atitudes, principalmente com relação às substituições, foram primordiais, e alguma contusão, por exemplo, de uma meia-campista ali do time do Santos, a Yaya, por exemplo, que saiu ainda no primeiro tempo. O Santos, como eu havia dito no pré-jogo, o Santos teria uma dificuldade enorme no meio de campo por esse motivo. A estratégia do time do São Paulo foi diferente. Hoje, nesse jogo de hoje na Vila Belmiro, a exemplo do que não aconteceu no jogo passado, o técnico do São Paulo colocou mais jogadoras de extremidades ali pelas pontas para poder surpreender o time do Santos, mas acabou perdendo. O Santos soube jogar dessa forma, né, com os meio-campistas ali no meio, mas hoje seria diferente. Por quê? Porque a estratégia dele foi realmente povoar um pouco mais ali no meio de campo. Ele tirou um pouco mais a juventude e colocou algumas jogadoras um pouco mais experientes, já rodadas. E isso dificultou a equipe do Santos, mas mesmo assim o Santos saiu na frente do placar. Um gol da Kathleen, depois um cruzamento que veio lá da direita. A goleira Carminha acabou catando coquinha ali, dividindo meio que a Cristiane, a bola acabou sabendo no pé da Kathleen, que é a principal artilheira do time do Santos, dividindo a artilharia inclusive ali com a Cristiane, acabou fazendo o primeiro gol. E depois o Santos já tomou o empate, que foi uma falha também da Camila Rodrigues, num cruzamento que veio da esquerda. De vez dela pegar e colocar a bola para fora do travessão, ela quis fazer uma defesa de dois tempos. Na hora que ela bateu a mão da bola, a bola caiu no chão, ela perdeu o equilíbrio e a Aline, a jogadora atacante do time do São Paulo, empatou. O Santos virou na sequência com o gol da própria Cristiane de cabeça, depois de um chute no travessão ali da Thaisinha. A Tainá Maranhão fez um rabisco muito interessante ali. Eu já falei para você que no 1 contra 1 ela é muito forte, né? As jogadoras que ficam aí no sistema defensivo realmente não sabem se ela vai para a direita, para a esquerda, enfim, né? E elas, na sequência, empataram em 2-2, um golaço da Glaucia, depois uma tabela ali da Fê Palermo, que é ex-jogadora do time do Santos, entrou no sistema defensivo do Santos e a jogada aconteceu por umas 2 ou 3 vezes, pessoal. Essa mesma jogada, a marcação do time do Santos, ela veio toda por um lado, e quando a Glaucia pegou a bola para empatar a partida, ela estava sozinha, ela só teve o trabalho de primeira pegar e bater no contrapé da goleira Camila Rodrigues e empatou ali. Daí para frente, o técnico do time do Santos, o Bruno Silva, ele tinha que pensar o seguinte: aconteceu também um problema que deu uma baixa muito interessante no meio de campo do time do Santos, que é a Yaya, que se machucou. Eu falei aqui, e eu acho que quem teve a oportunidade de assistir estava ouvindo isso em todos os comentários. Eu não sei, porque passou no Sport TV, também passou no YouTube. Você tinha a preferência onde você poderia assistir, mas em todo jogo muito se comentou desse ato que aconteceu de quase 2 meses aí, onde as Sereias da Vila e as outras equipes que foram disputar aí essa semifinal tiveram um tempo para treinar muito grande. Mas quando tem tempo para treinar e não tem jogo, o ritmo cai, e mesmo estando num preparo físico muito interessante para fazer essas partidas, as meninas acabam sentindo. Porque treino é treino, jogo é jogo, tem um emocional, tem um monte de coisa que precisa ser envolvido nesse contexto. E a Yaya acabou saindo
entrou a Jane no lugar dela. Eu acho que aí foi a substituição que deveria ser trocada. Eu falo por quê? Porque o meio de campo das equipes do time do Santos e qualquer outra equipe é o coração de cada partida. Se a Brena, que estava jogando ali com a Taizinha, que teve até um toque por elevação numa saída equivocada da goleira Carminha, né? Ela quase pegou ela desprevenida, mas não aconteceu. As 3 jogadores do time do Santos que estavam ali, a Yaya, a Brena e a própria Taizinha, para mim, é um meio de campo que quando a Brena ela tá ciente daquilo que ela tá fazendo numa boa noite, jogando bem, o time do Santos começa a fluir normalmente, porque ela começa a distribuir, ela começa a dar tapa da direita, de vez em quando ela desce para fazer as jogadas no sistema de ataque, muitos gols ela consegue fazer, inclusive o gol da vitória no jogo de ida foi dela, da Brena. Mas quando ela não tá numa boa noite, quando ela fica sobrecarregada, e a gente tem que comentar isso aqui, que é muito importante. A Taizinha é uma jogadora muito habilidosa, que correu bastante, inclusive eu vou fazer um comentário à parte a respeito disso, correu bastante. Teve também a Yaya, que também é uma jogadora habilidosa, sabe fazer um toque perfeito ali, principalmente se ela está do lado, mas a intensidade nesse tipo de partida realmente faz com que o Santos saia numa situação para trás. Pessoal, se você vê as jogadoras do time do São Paulo, foi equilibrado o jogo no primeiro tempo. No segundo tempo, o São Paulo cresceu dentro da partida, muito pelo fato da vontade de ganhar. Mas Vargas, é fácil você comentar, porque as Sereias da Vila perdeu. Eu falei, não, pessoal, o segredo das Sereias da Vila está no meio de campo. Porque eu vi que depois da saída da Yaya, entrou uma jogadora totalmente diferente das características dela. Entrou a Jane. A Jane é uma extrema ali pela direita. E aí fez a dupla de ataque ali com a Tainá Maranhão, que eram as duas realmente que jogavam em profundidade contra a equipe do adversário. Só que o meio de campo do time do Santos não existia mais. Já era um meio de campo comprometedor no quesito em marcação. Porque são jogadoras, mesmo sendo volantes, técnicas, não tem aquela marcação como o time do São Paulo tem uma jogadora ali, a Maressa, que eu quero pedir perdão para você, porque na informação do jogo passado, eu ouvi alguém falar na transmissão que ela tinha recebido o 3º cartão amarelo, portanto ela não ia jogar. Então eu fui nesse barulho e acabei me decepcionando quando eu vi ela dentro de campo lá, eu vi ela jogando, e o Santos deveria ter uma jogadora igual ela, com característica dela, para ficar plantada ali. Porque além dela sair, ela ser uma jogadora exemplar de marcação, ela tem realmente qualidade para também sair jogando. Só que ali do lado dela tinha outra marcadora também, que era, eu acho que é a Rafa Mineira, se eu não salvo engano, que tomou inclusive cartão amarelo, mas eram 2 jogadoras importantíssimas, além da Gláucia, que era uma meia atacante, jogou demais, colocou várias vezes as meninas do time do São Paulo, a Aline, né, na cara do gol, e ela estava solta dentro de campo. Então quando saiu a Yaya, com essas características que o Santos tem, o que era para o Bruno Silva fazer? Poxa, olhasse para o banco e colocasse meninas que jogam no meio de campo. Tem meninas que tem a Júlia, tem as outras meninas, tem uma baixinha que eu acabei esquecendo o nome. Ele preferiu colocar apenas atacantes. Só colocou atacantes. Aí o que aconteceu? O Santos ficou com aquele meio de campo aberto. As atacantes tiveram que voltar por demais, que nem a Tainá Maranhão, que tomou o amarelo. Estava na cara que ela ia tomar o vermelho, porque quando ela tomou o amarelo, ela caía sempre ali pela direita, porque ao contrário do que acontece com o time do Santos, quando saiu, se eu não me engano, a atacante principal do São Paulo, a meia-campista principal, que foi a Gláucia, entrou a Dudinha, que joga pela esquerda de uma velocidade muito grande. É espelho mais ou menos ali com a Tainá Maranhão. Então, quem estava marcando ela não era nem a Gi Fernandes, porque ela caía toda hora ali. Era a Tainá Maranhão, que estava na cara, depois dela ter tomado um cartão amarelo de uma entrada estabalhoada. Ela tomou o 2º amarelo e depois ela tomou o vermelho. E o problema de tudo isso, pessoal, não é ela tomar e ser expulsa. Além dessas alterações que o técnico do Santos deveria fazer, preenchendo mais e melhor o meio de campo, parar de colocar atacante,
né? Colocou Jordan, colocou a Jane, que entrou no lugar lá da Yaya, e depois ela saiu para a entrada de outra. Olha, foi uma salada do caramba. As Sereias da Vila está de parabéns, só que o técnico Bruno Silva precisa melhorar nisso daí, nesse quesito, que foi definitivo para o Santos, além das falhas individuais que teve, né? Teve da Camila, a gente sabe, todo mundo viu ali. E nas penalidades também o Santos realmente não foi feliz. A Cristiane bateu no travessão e a bola não entrou. A Taizinha, muita graça para bater na bola, fez a curva, foi lá, saiu do Santos, foi para Santos, entrou dentro do jogo e acabou batendo, a goleira acabou fazendo defesa. E eu acho que foi só a Bia Menezes que acabou fazendo o gol, porque a Tayla também fez o gol, que foi que bateu, a bola acabou batendo na trave, mas caiu dentro do gol. Inclusive da Cristiane, pessoal, assim, eu tenho uma coisa para falar para você. Ela é uma das principais artilheiras do time do Santos. Mas eu sinto que, além de faltar uma jogadora ali no meio de campo que coordena, e normalmente quem faz isso é a Brena, mas ela estava mortinha da Silva, pelo fato de estar uma correria assim danada no segundo tempo, o time do São Paulo indo para dentro. E aí, depois dessa falta da Tainá, ali, que ela foi expulsa porque recebeu o segundo cartão amarelo e recebeu o vermelho na sequência, na cobrança de falta, a Ana Alice, sozinha de cabeça, faz o terceiro gol e dá números finais à partida, porque teve acréscimo de 5 minutos, depois o Santos ficou caindo no chão com contusão das zagueiras da Tayla, por exemplo, que começou a dar câimbra para tudo quanto é lado, e aí o árbitro adicionou mais 2 minutos, e o Santos, nesses acréscimos desses 2 minutos, no finalzinho, no apagar das luzes, o Santos realmente tomou o terceiro gol. Aí foi para as penalidades, aí é sorte totalmente. Pessoal, ó, eu só tenho isso para falar. Substituições, só para você que não falar para você que eu não estou falando bobagem aqui. A Yaya saiu para a entrada da Jane, tinha meio campista lá para poder entrar. A Catherine, que fez um bom... aliás, Catherine, você me perdeu 2 gols feitos no começo do segundo tempo, que normalmente você não perde, né? No jogo pegado como que foi hoje, de detalhes, repito, de detalhes, um gol em menos de 1 minuto que você perdeu, depois naquele contra-ataque que você foi indo, ninguém marcando você chegou no bico da grande área, dá para entrar um pouquinho mais, não tinha ninguém indo com você acabou batendo para fora. Então são 2 oportunidades que de repente, fazendo um desses gols que você perdeu, o Santos poderia ter uma sorte diferente. Mas a gente vai ficar na condicional, quando é para acontecer, acontece, quando não é para acontecer, não acontece. Você vê o time adversário vibrando, comemorando dentro dos seus domínios, é ruim pra caramba, pessoal. As minas lá, mas foi merecida, né? Tem que saber perder também. Agora, o Santos tem que catar os cacos, como foi a entrevista que aconteceu no final lá com a Brena, né? O Santos é grande, o Santos é isso, assim, vai ter que emocionalmente trabalhar muito bem isso, mas era uma oportunidade clara do Santos ir para a final, para tentar trazer esse título, que não é inédito para o time do Santos, mas que o Santos bateu na trave no ano passado e perdeu para o time do Palmeiras, né? Eu estava vendo alguns conteúdos do time do Corinthians, né? E eles já se sagram, de uma certa forma, campeão, independentemente em qual time seria o credenciado para jogar com o Corinthians. Eles falam que o time do Corinthians é muito top. E eu fiz uns comentários no meu pré-jogo falando da equipe do Corinthians que meteu 8-0 no time do Palmeiras. E é realmente muito forte, pessoal. Se o Santos passasse, ia ter muitas dificuldades. Porque no primeiro jogo a Tainá Maranhão não jogaria, né? Ficaria suspensa. Só jogaria no jogo de volta, né? Que provavelmente seria na casa do Corinthians pela campanha que o time do Corinthians tem dentro da competição. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos os likes, a todos os compartilhamentos. Dessa vez não deu. O Santos perdeu no campo, perdeu nas penalidades e perdeu a situação de, infelizmente, não ter passado aí para a final contra o Sport Clube Corinthians Paulista. Tchau!